Olá pessoas, como é que estão? Bem, vamos direto ao assunto para que a gente não perca tempo, tá bom? Então, quando a gente fala de direitos humanos, eu falei bastante no nosso último vídeo, ficou algo importante que eu não mencionei e que eu preciso mencionar agora, tá certo? Bom, os estados, os países, eles precisam garantir a promoção dos direitos humanos de todos os seus cidadãos. Garantir aquilo que já está posto e promover a melhoria desses direitos. Só que em determinadas circunstâncias da história, esses países podem, ao invés de garantir a promoção dos direitos humanos, comprometer os direitos humanos, ofuscar, restringir esses direitos. Em que momento da história, professor, um país pode agir dessa forma? Ao invés de promover os direitos humanos, restringir os direitos humanos. Em momentos de ditaduras, seja ela ditadura militar, uma guerra civil, uma depressão econômica. Na década de 60 e de 70, a maioria dos países da América Latina estavam passando por ditaduras militares. O Brasil viveu uma ditadura de 64 a 88. E nesse período da ditadura militar, as pessoas tiveram sua liberdade de expressão ceifada. As pessoas tiveram seu direito de ir e vir em algumas regiões do país comprometido. Então, em momentos de ditadura, ou de guerra civil, ou de depressão econômica, nós podemos ter uma restrição dos direitos humanos, ao invés de uma promoção dos direitos humanos. Era muito importante falar sobre isso, para fechar de fato o capítulo 2 e entrar agora no capítulo 3, tá bom? Organizando a política. E aí eu quero pensar o seguinte com vocês. Nesse processo de organização política de uma sociedade. Nós sabemos que para que uma sociedade funcione de maneira coesa, é preciso que, a partir de um pacto entre os seus cidadãos, um pacto de concessão, não é? Então eu abro mão de algumas coisas para que você consiga algumas coisas. Você abre mão de algumas coisas para que eu possa ter acesso a outras coisas. Ou seja, nesse pacto consensual, onde os indivíduos vão como em um acordo, tentando construir um lastro onde a socialização e os direitos possam ser privilégio de todos e não de uma pequena parte, a sociedade busca se organizar. Então a sociedade, ela busca se organizar a partir de um pacto social feito entre os seus indivíduos, para que todos possam ter acesso aos mesmos direitos e não apenas uma pequena parte. Lá na Antiguidade Clássica, Aristóteles ele já tinha desenhado um modelo de organização social para a sociedade. Um modelo muito interessante. Se vocês forem aí na página 43 do livro, vocês vão ver a estrutura desse projeto de organização social desenhado por Aristóteles lá na Antiguidade Clássica, quando ele fala a deliberação sobre os assuntos da polis. Então ele fala: uma polis precisa tomar inúmeras decisões, tanto em sua organização quanto na relação com outras polis, ou mesmo com outras nações. Ou seja, um Estado ele precisa ao mesmo tempo tomar decisões para proteger os seus cidadãos, como para promover a igualdade de direitos entre os seus cidadãos e promover ações que deliberem sobre a relação desse Estado com os outros Estados. A execução das decisões, toda polis precisa de um grupo de pessoas responsáveis por executar determinadas ações, por executar determinadas decisões. E a administração da justiça, toda polis precisa também de um setor, de um grupo de pessoas que estabeleça as leis, as normas, as regras, que puna aquelas pessoas que não respeitaram determinadas leis, que não respeitaram determinadas regras. Percebe que existe aí um modelo de organização social que foi desenhado por Aristóteles lá na Grécia Antiga. Só que a gente vai ver na página 44 e na página 45 o seguinte, que em monarquias, monarquia vem de mono, governo de uma pessoa só. E as monarquias,
A monarquia era um tipo de governo quase que padrão na Europa na Idade Média. E depois, para além da Idade Média. Muitas monarquias sobreviveram à Idade Moderna também. E aí o que é que acontece? Na monarquia, o poder centrado nas mãos de uma única pessoa, aquele desenho que Aristóteles fez para a organização de uma sociedade, acaba não vigorando. Porque aí não vai existir setores que ficarão responsáveis por tomar decisões. Uma única pessoa irá se responsabilizar por refletir e por decidir em nome de todos. O poder está centrado nas mãos de uma única pessoa. Mas o que é que acontece? No século XVII, ali em pleno iluminismo, nasce na França um pensador que iria revolucionar com essa forma de pensar a organização política. E eu estou falando de um francês chamado Montesquieu. E aí é importante pensar porque Montesquieu ele era rico. Ele era de uma família aristocrática. Então ele poderia, ao invés de defender essa equidade de direitos para todos, defender a manutenção da aristocracia no poder, da monarquia no poder, porque ele era representante, filho de uma família aristocrática. Mas Montesquieu estudou muito, viajou o mundo, leu muito Locke, leu muito todos os filósofos iluministas contemporâneos, os que vieram um pouco antes dele. E todas essas leituras fez com que Montesquieu ressignificasse o seu lugar no mundo, porque é isso que o estudo faz com a gente. E aí Montesquieu ele começou a desenhar um modelo de organização política que nós conseguimos hoje. Ele fez isso lá no século XVII. Hoje, no século XXI, nós conseguimos enxergar na prática esse modelo de organização política definido por Montesquieu. Ele vai dizer que existe 3 tipos de governo, tá bom? A república, a monarquia e o despotismo. A república ele vai dividir em 2, né? Pode ser uma república indireta e uma república aristocrática. Ou seja, o que seria uma república indireta? É quando o povo elege os seus representantes. Então, o povo elege os seus representantes. E de maneira indireta, esses representantes terão que referendar os desejos, as vontades, as demandas do povo. Numa república aristocrática, já não é o povo que elege os seus representantes. É uma parte pequena do povo. Aqueles que são os aristocratas, aqueles que tiveram acesso à educação, aqueles que têm bens, aqueles que têm um certo status social. Então, na república aristocrática, ao invés de todos decidirem, é uma pequena parte que decide. Na monarquia, o que ele vai defender é uma monarquia parlamentarista. Ele não vai defender uma monarquia absolutista, tá bom? Então, numa monarquia parlamentarista, a gente sabe que o poder não está centrado nas mãos do rei. E de onde ele tirou essa ideia de monarquia parlamentarista? Lendo os filósofos ingleses do século XVII e viajando, inclusive, para Londres e vivenciando lá, na prática, os efeitos de uma monarquia parlamentarista, que era diferente da monarquia francesa, que era uma monarquia absolutista. E o segundo, é o que ele mais vai criticar, é o que ele vai condenar, e na sua obra máxima ele vai o tempo inteiro bater nesse modelo de governo, que era o modelo de governo da França, que era essa monarquia, que era esse modelo, que era o governo déspota, ou seja, esse governo onde o poder está centrado nas mãos de uma única pessoa. Ele vai condenar isso totalmente. E, para tanto, ele vai pensar o seguinte: os poderes precisam estar organizados a partir de uma outra estrutura. E qual é a estrutura? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo responsável pela execução das normas, pela execução das ações, o poder legislativo responsável por fiscalizar o poder executivo e ao mesmo tempo criar
leis, criar normas e regras para a construção da sociedade, e o poder judiciário, o poder responsável pela execução das leis e responsável também por condenar tanto o executivo quanto o legislativo caso eles infrinjam as normas e as leis. Observe, essa estrutura de poder executivo, legislativo e judiciário é uma estrutura organizacional que compreende o Brasil de hoje, que compreende grande parte dos países do mundo. E essa estrutura, ela pode inclusive estar dentro da monarquia, claro, de uma monarquia parlamentarista, que você tem o rei na presença do executivo, você tem o parlamento na presença do legislativo e o judiciário. E essas três instâncias de poder para Montesquieu tinham que ser independentes uma da outra, ou seja, não dá para o executivo cumprir a função do judiciário, nem o judiciário cumprir a função do legislativo. Essas três instâncias, elas são independentes, cada um no seu quadrado. Mas ao mesmo tempo que elas são independentes, para Montesquieu, elas também precisam ser harmoniosas. Elas são independentes, mas trabalham em harmonia. Hoje, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo, não é? A gente vê muitas vezes o legislativo cumprindo a função do executivo, a gente vê muitas vezes o judiciário cumprindo a função do legislativo. Então a gente vê hoje uma confusão entre essas instâncias que acabam gerando esse caos político e social que nós estamos vivenciando em nosso país. Mas entenderam qual era a ideia de Montesquieu? Era essa. De três instâncias de poder distintas, executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmoniosas. A partir disso, segundo ele, uma sociedade poderia caminhar, poderia progredir de maneira organizada. Bom, esse foi o nosso papo sobre Montesquieu. Vocês vão ler aí todo o capítulo 3, tá certo? Do livro de filosofia de vocês. Provavelmente eu irei lançar outro vídeo aqui ainda hoje e irão executar a atividade da página 49 e da página 51, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.